Um jovem fala sobre seu sofrimento de 5 anos atrás. Aparentemente, ele tinha sido intimidado, o que o impedia de sair do quarto. Ele havia perdido a esperança na vida e passou a viver sem rumo, jogando videogames o tempo todo. Nesse momento, uma linha brilhante chamada Shen o teleporta para um reino diferente. Chegando lá, ele é recebido por uma garota de branco que o parabeniza por ser escolhido para ser reencarnado após uma cuidadosa consideração. Isso aconteceu porque ela considerou atentamente. Surpreendentemente, o homem fica surpreso ao descobrir que será reencarnado. No entanto, ele fica contente e tranquilo por ter morrido no quarto onde se isolou. Enquanto isso, ela informa que o novo mundo para o qual ele está indo é um mundo onde a capacidade mágica significa tudo. Devido a isso, ela promete conceder a ele habilidades superpoderosas para facilitar sua nova vida. Além disso, ela o instrui a tentar aproveitar sua nova vida desta vez. Após uma rápida consideração, o homem afirma que quer uma vida tranquila e agradável, um mundo com animes e jogos para ele jogar o dia todo. Junto a isso, a chance de cochilar sem perceber nada. Ele acredita que essa vida é melhor do que qualquer outra. Então, ele concorda em ser reencarnado. Enquanto está sendo reencarnado, ele está determinado a usar as habilidades que o anjo lhe prometeu para viver uma vida muito preguiçosa. Chocantemente, quando ele abre os olhos, percebe que é um bebê. Embora possa parecer uma sorte, ele nasceu na realeza. Ao vê-lo, a rainha fica animada, enquanto o rei está satisfeito, especialmente porque eles esperavam um príncipe que herdasse características de ambos. Olhando para o peito do príncipe, eles veem a insígnia real em seu peito esquerdo. Isso faz com que não duvidem de que a criança é deles. Enquanto o homem vê que seus pais são da realeza, ele se consola pensando em ser um candidato ao trono. No entanto, o rei ordena imediatamente uma avaliação mágica do príncipe para determinar seu nível máximo de mana. Ele acredita que será muito alto, já que o príncipe nasceu da princesa Relâmpago que derrotou o rei demônio. Isso faria com que seu nível de mana fosse pelo menos 40 ou 50. Chocantemente, é dito que o nível do príncipe é 2 e que ele não tem elemento. Isso significa que ele só pode usar magia de barreira. O rei fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta como um príncipe inútil poderia nascer dele e da princesa Relâmpago. Ele acredita que a existência do príncipe causaria indignação entre seus súditos. A rainha concorda e eles decidem imediatamente informar ao conselho que o príncipe morreu ao nascer. O homem fica chocado ao ouvir isso, mas pelo fato de que morreria imediatamente após a reencarnação. Ele não pensava que encontraria pessoas assim neste mundo, já que em sua vida passada estava rodeado de pessoas horríveis. Enquanto o rei está determinado a revelar a verdade sobre o príncipe, o mago tenta alertá-lo, mas o rei o silencia. Ele ordena que uma das empregadas jogue a criança na floresta. Ao ver isso, o anjo começa a entrar em pânico. Quando perguntada sobre o que aconteceu, ela revela que deu ao homem habilidades superpoderosas e ninguém no mundo humano percebeu. Isso aconteceu porque o dispositivo de medição no mundo humano só pode alcançar 2 dígitos. Além disso, ela esqueceu de dar um elemento a ele. Sei que você está curioso sobre o que ela definiu como seu nível. Bem, ela o definiu como 1002, um número absurdo para um humano. Pouco depois, o homem se encontra na floresta, colocado em um cesto sozinho. Ele lembra que o mago disse que ele poderia usar magia de barreira para se salvar. Ele tenta usar a barreira e descobre que pode visualizá-la como um cubo. Isso o deixa satisfeito, pois ele não imaginava que a magia pudesse ser tão fácil. Ele percebe que pode mudar a forma e a cor do cubo, e que ele pode fazer qualquer coisa que pensar. Ele finalmente tenta usar a barreira para se proteger e funciona. Ele levanta o cubo com ele dentro e percebe que seu poder é mais útil do que pensava. Ele acredita que não consome mana, tornando-o confiante de que pode se defender se for atacado por um animal selvagem. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ele é atacado por um grande lobo. O lobo tenta comê-lo, mas acaba mordendo o cubo em volta dele. Vendo quão funcionais são os cubos, ele decide criar um monte de outros cubos para atacar o lobo. Infelizmente, os cubos são pequenos e não têm efeito no lobo. Então, ele decide usar algo maior. Ele usa os cubos para levantar várias árvores e as joga no lobo. As árvores caem sobre o lobo, mas ele se levanta facilmente. Então ele decide ir ainda maior, levantando uma grande parte da terra e direcionando-a para o lobo. Vendo a terra se aproximando, o lobo começa a implorar por misericórdia. O homem para o ataque ao ouvir o lobo gritar e anunciar sua rendição. Depois que o ataque é interrompido, o lobo revela que tentou comê-lo para recuperar sua mana, mas não sabia que ele seria tão forte. Ela pergunta o que ele é, mas ele não pode falar, já que é um bebê. Isso surpreende o lobo, que acha seu comportamento muito lógico para um bebê. Para poder responder,
Ele usa sua magia para transformar seus pensamentos em sons, permitindo que ele fale. O lobo pergunta quem ele é, e ele responde que se chama Naruto, nascido em um reino distante, mas abandonado devido ao seu baixo nível de mana. Isso surpreende o lobo, pois ela sente mana vindo do bebê. A quantidade de mana o faz questionar se ele é a reencarnação do Rei Demônio. Mesmo sendo desconhecido no passado, ele não revela isso, aceitando a identidade de ser o Rei Demônio. Isso faz com que o lobo se curve, prometendo servi-lo e manter essa promessa, já que é um orgulhoso Fenrir das Chamas. Depois disso, Naruto se encontra fraco e percebe que está com fome. O lobo se transforma em humana para alimentá-lo. Mesmo depois de colocar roupas, Naruto se sente desconfortável com a situação. Ela se prepara para alimentá-lo, mas descobre que não tem leite. Enquanto conversam, eles notam alguém se aproximando. Naruto pede para a loba não matar a pessoa. Quando eles se aproximam, um homem se apresenta como um parente dos pais do bebê, dizendo que veio salvá-lo. Ele conta uma história sobre como sua esposa não conseguia dar à luz a uma criança e pede para que seja permitido levar a criança. Frei recusa, mas ele oferece dar ao filho o leite que ele precisa. Vendo isso, Naruto está com fome e quer, mas ela insiste que ele não precisa. Eventualmente, ela concorda e eles seguem o homem até a casa dele. Anos depois, Naruto já cresceu e agora está vivendo com o homem G. Ele se encontra com uma nova irmã e uma mãe que o ama. Enquanto tenta se adaptar à família, a menina não quer ser amiga dele, pois deseja que eles sejam próximos. A mãe sugere que ele lhe dê um presente. Enquanto está sozinho em seu quarto, percebemos que ele agora tem um clone de si mesmo, que ele criou magicamente. Ele pretende usar isso quando sair, mas seus esforços para fazer o clone se mover e falar se mostraram inúteis. No entanto, isso será difícil, já que o clone não consegue se mover ou falar naquele momento. Seu pai o chama e ele desce para ver uma configuração de esgrima. Seu pai instrui que ele deve aprender esgrima, mas ele insiste que só quer aprender magia antiga. Ele tenta sair, mas é impedido por seu pai, que assegura que ele precisa aprender esgrima. Então, ele lhe entrega uma espada de madeira e pede para atacá-lo. Antes que ele o ataque, ele voa pelo ar e desvia do ataque. Vendo isso, seu pai fica chocado, se perguntando como alguém com pouco nível de mana e sem elemento consegue fazer isso. Depois disso, eles interrompem a esgrima com muitas perguntas sem resposta. Enquanto lutava, sua irmãzinha chamada Charlotte os vê e testemunha tudo o que aconteceu. Ela também fica chocada com a habilidade demonstrada por seu irmão. Mais tarde, Adiron, o homem, vai ensinar a ele algumas habilidades de luta com espadas e percebe o quão poderoso ele é. Isso faz com que ele perceba que ele pode se tornar um demônio mais tarde. Quando ele conta isso à esposa, ela acredita que ainda podem cuidar dele. Ele conta a ela como o menino poderia ser descendente do Rei Demônio, o que é surpreendente, já que ele havia dito antes que a criança era relacionada a ele. Isso significa que ele é relacionado ao Rei Demônio? A mãe parece tão preocupada com isso que ela começa a refletir sobre isso. Embora Naruto não seja seu filho, ela fica preocupada com tudo que seu pai lhe disse. No entanto, eles chegam à conclusão de que o garoto pode ser criado como humano e ser cuidado. Aparentemente, a menina ouve isso e reflete sobre a ideia de seu irmão ser um demônio. Isso torna todas as suas dúvidas sobre ele realidade. Ela fica com a ideia de que ele pode ser um demônio ou um humano, o que a deixa em conflito. Se você gostou desse recado, deixe-me saber nos comentários, e claro, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificação para não perder o próximo recap quando ele sair. Até a próxima!